Eu escolhi como tema as palavras simples, juntas pela vida. E eu quero enraizar esta reflexão, como tudo bom reformado, protestante, presbiteriano, no contexto da Bíblia. E a primeira citação vem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. As palavras de Jesus: eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Jesus andou na terra para que nós tenhamos a vida. Deus, em Gênesis, criou o mundo para que nós tenhamos a vida. Então, minha aposta é que a igreja existe para quê? Para a vida. Para a vida. Agora, isto coloca a igreja e nós, como membros desta igreja, como uma pergunta. E a pergunta está no papel. Vamos tentar responder juntos esta primeira pergunta, abaixo da palavra vida. Como e onde discernimos a vida de Deus que capacita a nossa participação na missão de Deus hoje? Então, como nós e onde nós discernimos a presença, a vida de Deus hoje? Agora eu quero passar para pensar e desafiá-los um pouco, para pensar onde nós podemos fazer ou participar na missão de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que a missão é nossa ou a missão é da igreja. Em outras palavras, nós reunimos numa igreja, decidimos que nós vamos fazer a missão e evangelização e nós vamos para fora. Não é? Para pregar a palavra, para desafiar as pessoas à conversão. Então nós pensamos que a missão é da igreja. Atualmente as pessoas que pensam sobre a missão na igreja já disseram que na verdade é o contrário. Porque a missão é de Deus. E a igreja tem que discernir onde Deus está e responder Deus na sua fidelidade, indo a procurar onde Ele já está. Ou seja, a igreja não faz missão, Deus faz missão, a igreja responde à missão de Deus. Está claro? Essa é a minha princípio fundamental hoje, porque vocês vão escutar outras pessoas durante esse mês e eles vão partir de um ponto de vista, eu acho que um pouco diferente, porque eles vão elogiar a igreja, que a igreja é o centro do fazer a missão na atualidade. Mas eu quero dizer para vocês que, do meu ponto de vista, é Deus que faz a missão e nós, como igreja, temos que procurar onde Deus já está. Amém? E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso procurando Deus. Eu ofereci aqui 4 exemplos. Então vamos começar com o primeiro, na criação de Deus. E nós temos uma citação bíblica para começar novamente. Livro de Gênesis, lá no início. Gênesis 1, versículo 2. Sobre as águas parava o Espírito de Deus. É o momento da criação do mundo. Criação do mundo. É curioso, né, que o mundo foi criado antes do ser humano. Como nós vamos entender a missão? No princípio,
lá em Gênesis, se não há ser humano? Qual que é a missão de Deus? No início, no princípio, em Gênesis, nós acabamos de ler o ato da criação. E nós sabemos que os seres humanos foram criados posteriormente. Ou seja, Deus criou o mundo neste momento sem ser humano. Mas nós acabamos de apostar que a missão é de Deus, não dos seres humanos. Então, qual que é a missão de Deus a partir de Gênesis? Estabelecer ordem. Essa é uma boa resposta reformada, presbiteriana. Está certo. De estabelecer uma ordem sobre o caos, né? Que o mundo era caótico. E Deus vem para estabelecer ordem, sim. Ordem no quê? No universo. Muito bem. Vamos pensar isso então. A missão de Deus na criação. Deus, nesta passagem de Gênesis, nos lembra que a criação vem primeiro. Então, como é que nós, como igreja, vai discernir a presença de Deus na criação e ir atrás de Deus na criação? Isso entra muito em pauta atualmente com os governos, a sociedade civil, com o cuidado do meio ambiente. Se Deus criou o mundo e a criação é a missão de Deus, como é que nós, como igreja, vamos responder à criação de Deus que estabelece a ordem no caos? Já pensaram sobre isso como igreja? Como se comportam diante da criação de Deus? Qual que é a sua contribuição para preservar a natureza? Para o meio ambiente? Por exemplo, a igreja aqui recicla vidro, plástico, papel. Vocês estão envolvidos nisso? Como igreja? Como crentes individuais na sua casa? Isso é uma grande responsabilidade, porque no princípio Deus pairava sobre as águas na criação, porque a criação era bom, sem o ser humano. Porque no final de cada dia Deus olha para o mundo e fala: ok, é bom. Isso é fundamental para estabelecer nossa perspectiva para onde nós vamos fazer a evangelização. Porque todo mundo aqui, eu estou desafiando um pouco, mas todo mundo aqui não consegue pensar além do ser humano. Portanto, sua evangelização durante esse mês vai ser somente em direção dos seres humanos. E esquecemos a criação mais ampla de Deus, o mundo no qual vivemos, em tanto perigo atual, pela maneira, o comportamento que nós temos diante dela. Vamos para a segunda parte, que é a marginalidade. E nós temos um pequeno texto dos evangelhos, do evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Só no início. Vocês são o sal da terra. Sal da terra. Esta é uma expressão, eu não sei se em português já passou a ser usada assim, mas na língua inglesa, que é a minha língua, esta expressão é usada para designar as pessoas mais pobres, as pessoas mais oprimidas, as pessoas excluídas da sociedade. E, portanto, quando nós falamos que alguém é sal da terra, queremos dizer que é uma pessoa marginalizada pela sociedade. Então, eu vou usar esta expressão conforme nós usamos na língua inglesa. Quer dizer, o sal da terra são as pessoas mais pobres, mais excluídas, mais oprimidas, que basicamente não têm participação plena na sociedade atual. Aí passa para a pergunta: quais são as inquietações, os gritos que a igreja, que sua igreja, escuta das pessoas mais marginalizadas? O sal é uma coisa tão pequena que se coloca no sal, que às vezes é esquecido. Mas ela faz toda a diferença. Então, o que nós estamos dizendo aqui, igual que o Senhor diz atrás, que estamos falando de minorias, de coisas pequenas, que acaba transformando o mundo. Neste caso, acaba transformando a própria igreja, porque a igreja tem que escutar as minorias. E, por acaso, aqui em Portugal, nós, protestantes, presbiterianos, nós somos
uma minoria. Nós não somos marginalizados? Eu acho que nós somos. Eu tenho que dizer a verdade, porque eu faço casamentos aqui para pessoas em Portugal e é difícil para o protestante casar na igreja. Então, no momento mais bonito de um casal se juntar, se for protestante, os direitos são um pouco diferentes do resto da sociedade. Para mim, essa é uma parte da marginalização, da opressão de uma minoria em Portugal. Então, isso quer dizer que enquanto nós, como igreja, olhamos para onde tem as vozes e as pessoas nas margens, as pessoas que sofrem de doença, de solidão, as pessoas que usam drogas, ao mesmo tempo, às vezes, a própria igreja pertence às margens e nem sabe. E isso é um desafio interessante também para nosso entendimento da missão. Porque se Deus está já em algum lugar que a igreja vai atrás, se Deus já está nas margens, com as pessoas que sofrem, com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais desfavorecidas, e nós como igreja já temos esse perfil dentro da sociedade portuguesa, talvez nós estamos escutando as margens de uma forma que um pouco diferente das vozes mais fortes na sociedade, que nós não percebemos. E quem sabe que durante esse mês de evangelização podemos, como uma igreja, pensar isto um pouco, que nós temos que escutar as margens, mas às vezes nós próprios pertencemos às margens. Portanto, carregamos dentro de nós esta voz. Vamos para essa terceira parte dos contextos atuais. Nós vimos a criação, a marginalidade, e vamos para entender a cultura. A cultura. Nós temos no livro de Atos, no início, uma pergunta feita a Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Como já foi dito, os discípulos, em algum sentido, viveram às margens da sociedade. E com a morte e ressurreição de Jesus, como parte do povo judaico, eles tinham essa visão da restauração do reino deles, com a cidade capital em Jerusalém, o templo, e para sair do domínio do Império Romano. E pensaram alguns deles, com a ressurreição de Jesus, que ele era a pessoa que ia chefiar esta missão. E desde então a igreja tem sido seduzida em várias épocas, em várias culturas, em vários países, a restaurar o reino de Israel no seu meio, através da força e do poder. Então vem uma pergunta para nós, porque Portugal é um país que podemos dizer foi altamente influenciado, se não criado pela própria igreja. O Senhor já citou o século XVII, que influencia muito a criação do Portugal atual. Muitas coisas feitas em nome do Evangelho, em nome de Deus. Então, como nós vamos entender, a pergunta aqui, como entender a infiltração do Evangelho em Portugal? Em outras palavras, como entender como as pessoas vivem o Evangelho em Portugal? Queria pensar um pouco que durante o seu mês de evangelização, vocês já pensaram como vocês vão interagir com a cultura portuguesa? Por exemplo, qual é a influência protestante na arte, na música, na poesia, na literatura? E depois pode partir para a área judiciária, os políticos, a economia. Tudo isso faz parte da cultura humana. E nós entendemos que aqui é um país altamente influenciado pela estrutura da Igreja Católica, isso que nós herdamos. Então, qual que é o evangelho que os protestantes, que a Igreja Presbiteriana aqui vai oferecer para a cultura portuguesa? Em termos
destas coisas básicas de literatura, poesia, música, arte. Será que nós temos uma exposição de arte protestante durante esse mês? Será que tem artistas protestantes em Portugal? Então, o diálogo da igreja com a cultura, para mim, é um diálogo fundamental e é um desafio para cada comunidade local de pensar como não só influenciar o ser humano, não só cuidar da criação, não só escutar as vozes à margem da sociedade, mas fazer a contribuição a esta cultura. E nós fazemos essas contribuições através destes meios. E tem outros, a mídia, os jornalistas. Então eu deixo isso com vocês, com a igreja, de pensar durante este mês em que momento vocês vão dialogar, vão interagir, vão criar uma cultura que celebra a herança protestante em Portugal e marca a presença protestante em Portugal. E o quarto contexto atual, eu quero sugerir, é o diálogo interreligioso. Novamente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nós temos estas palavras: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Frequentemente na história da igreja, o diálogo interreligioso tem sido confundido com uma tentativa de pedir a conversão dos outros para o cristianismo. E se nós estamos juntas pela vida, como outras tradições religiosas ou até não religiosas, como é que nós podemos construir um diálogo autêntico com estas outras religiões aqui em Portugal? E é uma pergunta que eu tenho. Eu estou aqui em Portugal há 2 anos e eu fico muito curioso em saber das comunidades. Eu pergunto isso muito para as pessoas nas igrejas. Por que não construir relações com pessoas de outras religiões ou nenhuma religião? Eu posso contar uma pequena história da minha comunidade. Eu cheguei em Portugal há 2 anos. Eu não tinha interesse nenhum em outras religiões, nunca na minha vida. Porque eu cresci na Escócia, onde a igreja presbiteriana é a igreja majoritária, domina tudo, na vida pública, na vida privada. Ela criou o próprio país. Então eu não tinha necessidade de interagir com outras religiões. Aí eu cheguei em Portugal e também eu descobri que tinha a igreja presbiteriana muito forte, muito comprometida com várias coisas. Me senti bem, fui bem acolhida pela igreja presbiteriana. Por causa da minha experiência na Escócia, junto com a igreja católica, onde ela é minoritária, eu aprendi a dialogar com a igreja católica em Portugal, porque eu tenho uma outra criação, eu tenho uma outra visão. Eu não quero... Eu admito que sua experiência fala muito fortemente para mim e para os cristãos protestantes em Portugal. Mas de repente, através de uma conversa com o governo português, eles estavam lançando um projeto de diálogo interreligioso e a única representante do cristianismo era a Igreja Católica Romana. Eu disse para o governo português, mas a Igreja Católica Romana não representa todos os cristãos em Portugal. Eu acho que nós temos que incluir outras igrejas, sejam protestantes, evangélicos, pentecostais, neste diálogo. Porque estavam presentes a Igreja Católica, os muçulmanos, os judeus, budistas, índios. E o governo aceitou, começou, não, temos que incluir. Aí eu descobri mesmo a realidade das igrejas portuguesas protestantes, que eles não querem dialogar. Mas eu decidi que nós vamos prosseguir com minha pequena comunidade, porque ela é pequena, e ela pertence à comunidade internacional, não à comunidade portuguesa, portanto tem um pouco de flexibilidade em certas horas. E nós iniciamos um pequeno projeto de levar visitas de língua inglesa para outros lugares sagrados de outras tradições religiosas em Lisboa. Nós fomos para a Mesquita Central, nós fomos para a sinagoga, nós fomos para o templo hindu
E nós pedimos de volta que o líder de cada dessas comunidades visitava a nossa pequena comunidade para falar sobre a tradição religiosa deles a partir da perspectiva de compaixão. Porque o nome de Deus no Antigo Testamento, em alguns momentos, é compaixão. E o que nós descobrimos nesses diálogos, com principalmente os muçulmanos e os judeus, foi que eles sofreram as mesmas perseguições que nós como protestantes. Eles foram exilados. Eles foram queimados. Eles foram convertidos ao catolicismo. Obrigado, exatamente. Ou seja, a experiência da fé protestante era muito mais parecida em termos da vivência neste país com os muçulmanos e os judeus do que com a Igreja Católica Romana. Isso me fez... Eu estou pensando ainda sobre isso, na verdade, porque é curioso, né? Que pessoas de fés completamente diferentes, com maneiras de adorar a Deus completamente diferentes, com éticas, em alguns sentidos, diferentes também, mas a vivência da sua fé é muito parecida, por causa da perseguição, por causa da experiência de ser minoritária neste país. Aí isso me faz pensar, por que não como protestantes, como minorias, como pessoas perseguidas, por que não abrimos um diálogo com outras pessoas que sofreram as mesmas consequências desta história neste país? Nós, como igreja da Escócia, esta é a nossa reflexão atual. Nós não resolvemos isso, eu não sei se um dia nós vamos parar, se vai continuar, mas esta é a questão que nós estamos tentando resolver conosco mesmo. Como é que nós vamos ter um diálogo autêntico com pessoas de outras tradições religiosas que acabam afirmando a nossa própria fé? Porque é difícil às vezes, quando se vive numa igreja pequena, uma igreja perseguida, de manter a esperança. E nós descobrimos no nosso diálogo interreligioso um pouco de esperança. Porque nós saímos da solidão para compartilhar com outras pessoas nosso sofrimento. Aí eu penso, lanço a ideia para vocês durante esse mês de evangelização. Claro que, no fundo, como grande comissão, alguns trajetórios teológicos vão querer converter as pessoas de outras religiões, eu não nego isso. Mas quem sabe, se tem outro passo também, ao lado da conversão, pode ter um trabalho de diálogo para descobrir nossa vivência da fé. Eu quero terminar com esta terceira parte. Juntos. O tema foi Juntas pela Vida. Cremos que Deus está criando um novo céu e uma nova terra. O livro de Isaías, o livro também de Apocalipse, lá no final da Bíblia, o último capítulo, é o grande sonho da comunidade cristã. Enquanto Deus cria um novo céu, nova terra, vem a pergunta: nós vamos fazer isto como cristãos? Essa é a nossa missão. Mas nós vamos fazer isto com quem? Só para resumir o que nós falamos aqui, eu quero sugerir algumas coisas que vocês podem concordar, não concordar, gostar, não gostar. Eu vejo um pouco o meu papel como alguém de fora de Portugal de desafiá-los um pouco, mas se não preciso concordar com nada que eu digo. Eu não sou pastor Luiz. Mas, em primeiro lugar, juntos pela vida com Deus, porque a missão é de Deus e nós tentamos responder, cada um da nossa maneira, cada igreja da sua maneira, a Deus da missão. Então estamos juntos com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós estamos juntos pela vida como a criação de Deus, porque Deus criou o mundo e a criação era a missão de Deus. Nós estamos juntos pela vida como as pessoas que vivem às margens da sociedade. Temos que escutá-los e temos que reconhecer às vezes que nós somos as margens da sociedade.
nós estamos juntos pela vida na cultura. Porque nós temos uma contribuição como igreja protestante à cultura de Portugal. E nós queremos resgatar do passado as contribuições que já foram feitas e oferecer novas pistas que criam a cultura de vida em Portugal numa época de crise. E eu quero sugerir tentativamente, reconhecendo as dificuldades no contexto atual, que nós estamos juntos pela vida em algumas instâncias com outras tradições religiosas. Muito obrigado por participar, por escutar-me, e desculpe se eu não consegui me comunicar bem, claro, na língua portuguesa. E eu agradeço mais uma vez o convite do pastor Luiz, a oportunidade de participar neste mês de evangelização, e eu espero que tudo corra bem e que vocês como igreja conseguem abrir esta nova caminhada de missão e evangelização dentro do seu contexto, dos seus bairros. Muito obrigado.